Olá, boa noite, brava gente brasileira, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo em mais uma live semanal onde a gente fala sobre inventário e partilha de bens em vida. Então, se você não ainda conhece esse nosso canal, toda semana nós estamos aqui falando sobre esse tema e o tema de hoje é muito importante. A gente vai falar sobre os benefícios da doação em vida, que é quase um dos melhores recursos que a gente sempre usa para fazer o planejamento de herança. Deixa eu colocar aqui para vocês o tema da live. Peraí que eu tô um pouquinho sem espaço aqui hoje, gente. Para quem chegar também já saber o que está acontecendo. Deixa eu fixar aqui o tema pra gente começar. Deixa eu me posicionar aqui. Acho que eu tô sendo bem vista aqui, né? Me falem aí se o áudio tá bom, se o vídeo tá saindo direitinho aí pra vocês. Vocês já sabem, né? Se precisar, podem mandar perguntas que eu vou estar respondendo ao final da live. E o tema é um tema que muita gente tem dúvida, muita gente quer saber, né? É um tema que gera muita discussão, né? Tanto para coisas boas, tem gente que fica muito em dúvida de como é que ela é feita, tem gente que entende algumas cláusulas que acontecem nesse tipo de contrato, né? Nesse tipo de, não posso dizer artimanha, nesse instrumento do direito, né, gente? Porque é uma das formas mais conhecidas de se fazer planejamento de herança. Então já tá todo mundo por aqui, tudo bem? Boa noite, que bom conversar com vocês. Eu vou começar falando sobre o que é essa doação em vida, como que funciona, se é possível a gente deserdar alguns herdeiros. Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre essa questão. Deixa eu tirar aqui o óculos, que apesar de eu enxergar um pouco menos vocês, eu sei que não é bom fazer a live de óculos, que às vezes dá reflexo da luz. Também quero falar os benefícios, né, dessa doação em vida e algumas cláusulas que a gente pode colocar. Por que a doação em vida é tão interessante? Porque é um instrumento do direito que a gente consegue moldar algumas vontades que aquelas pessoas que estão fazendo a doação, né, elas conseguem colocar, e algumas restrições, a gente conversa sobre isso. Então, é um instrumento muito utilizado. Vamos lá, vamos primeiro falar com vocês, recados técnicos para eu não esquecer, a live sempre fica salva, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. E no decorrer da live, se vocês tiverem dúvida, podem mandar aqui também, vai ser um prazer conversar com vocês. Mas se você sabe de alguém que tem bens aí, né, a gente tem muito aquela questão de achar que a doação, que a gente só faz isso quando tá mais velho, mas não. Existem vários detalhes nessa legislação, nessa lei, né, de doações, que a gente tem que prestar atenção. E muitas vezes deixar para a última hora não vai ser uma boa opção. Até porque quando você faz algumas estratégias para fazer o planejamento da sua herança, você vai fazer isso ao decorrer de alguns anos para pagar menos imposto. Então, uma das estratégias é não deixe para a última hora, com toda certeza. Primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês. O que diferencia, que eu sempre falo aqui, eu sou advogada de inventário, né, e de planejamento de herança. Por quê? Porque antes de você falecer, existem mecanismos dentro do direito para você se resguardar e fazer a transferência dos seus bens ainda em vida. Isso está na lei, isso é possível, tá? É legal, ok. O que acontece? Esses mecanismos, eles já são definidos, eles já têm as regras deles. O pessoal tá falando que tá travando um pouco a internet aí, gente, mas eu tô por aqui. Deve ser mesmo o lugar que eu estou, que eu tô mais no cantinho aqui hoje. Mas vamos lá. Esses mecanismos de planejamento da herança, eles dependem muito do tipo de bens que você tem, se são muitos bens, se são poucos bens, né? Mas se a pessoa, isso tudo é feito antes da pessoa falecer. Depois que a pessoa falece, não tem jeito. Uma das formas de você transferir os bens é realmente pelo inventário. A única forma legal, cabível na nossa legislação brasileira para você transferir os bens de uma pessoa que faleceu.
Então, se lá no cartório está o nome da pessoa que faleceu no documento do cartório, para transferir você vai precisar passar pelo inventário. Se lá no Detran o veículo, o caminhão, o carro, a moto está no nome de uma pessoa que veio a falecer, com certeza você precisará passar pelo inventário para fazer essa transferência no Detran de forma legal. É claro que a gente tem instrumentos e as pessoas fazem essa venda muitas vezes sem fazer o inventário, tá? Mas a forma, né, assim, legal, se você quer os documentos certos e precisa desses documentos corretos, vai ser passar pelo inventário. Então, tudo que eu vou falar aqui é uma forma de você fugir do inventário, porque quem faz a doação não precisa passar pelo inventário. Os bens que são doados, se eles forem feitos, a doação for feita da forma correta, ela não precisa entrar no inventário, tá? Mas aí eu dou essa ênfase enorme em a forma correta. Porque se você faz um contrato ali, copia na internet e tá achando que tá doando da forma certa, faz um documento ali, todo mundo assina, que seja, leva no cartório e acha que aquilo vai ter validade, não é assim que funciona a doação. Depois que você falecer, pode ser que a sua família vai ter o mesmo tipo de amolação para regularizar esse imóvel, tá? Por quê? Não é a forma correta que foi feita. E aí cabe impugnação de qualquer uma das partes, tá? Essa questão da doação existe uma forma de fazer. Se você não fizer da forma certa, pode ser anulado futuramente. Então, eu vou passar aqui para vocês como que isso funciona, né? A doação em vida, gente, ela é um instrumento dentro do direito para você fazer essa transferência dos bens. Então, eu tenho uma casa e eu quero passar essa casa para os meus filhos, eu posso fazer isso através de uma doação em vida. E aí, quando eu falecer, se eu fizer certo, como eu falei, colocar as cláusulas necessárias, eu não vou precisar fazer inventário. É como se você antecipasse o seu inventário, tá? Isso serve tanto para bens móveis como imóveis, ou seja, carro, moto, caminhão, barco, casa, terreno, lote, pode ser feito isso, tá? A doação em vida. E aí eu quero falar o seguinte, a doação, tem muita gente que acha que a doação ela só pode ser feita para parente, e não é assim. Ela é muito comum, mas a doação também pode ser feita para um terceiro, até para uma instituição filantrópica. Você pode doar seus bens se você quiser, tá bom? E isso é feito de acordo com a vontade do testador, que a gente, da pessoa que está deixando, está dispondo daqueles bens. Desculpa, gente. E aí é o seguinte, o que a gente tem que observar nesse momento da doação, muito importante, é que quando você vai fazer a doação, você praticamente faz ali uma partilha de bens daquela pessoa. E aí a gente tem que respeitar algumas regras do direito das sucessões, que é o direito das heranças, né? As regras que a gente tem que respeitar é uma regra muito importante que chama legítima. O que é essa legítima, doutora? A legítima é uma reserva dos seus bens, de metade dos seus bens, para os seus herdeiros necessários. E o que são os herdeiros necessários, doutora? Os herdeiros necessários de qualquer pessoa são os filhos, o esposo e os pais. Então, faleceu. Se você tem filhos, esposa ou esposo e algum dos seus pais estão vivos, essas pessoas é que são seus herdeiros necessários. Você tem uma obrigação com elas, você tem ali que cumprir um papel com elas. Isso serve, gente, até diante da sociedade. Como eu sempre digo, essas leis foram feitas justamente para proteger, para que aquela pessoa ali não sobre para o Estado cuidar. Sempre você vai ter a guarda ali de uma parte dos bens para que você proteja os seus, aqueles da quem você tem uma descendência direta ou uma ascendência, né, no caso dos pais. Então, o que a gente não pode? Não pode pegar tudo que a gente tem e doar. Você não pode pegar todos os seus carros, todas as suas casas e doar. Você tem que reservar 50% para esses seus herdeiros. E aí tem gente que fala assim, mas eu quero deixar tudo arrumado, tudo separado, respeitando esses 50%, mas também eu vou ficar sem nada no meu nome. Isso também não é possível. Dentro dessa regra, também tem-se a premissa, dentro do direito,
de que você deve deixar uma parte para a sua subsistência. Ou seja, você não pode pegar todos os seus bens, doar para uma instituição filantrópica, por exemplo, e depois ficar sem nada, ficar na rua, ficar sem onde morar, ficar sem nenhum bem, tá? Não é essa a ideia. Aqui no Brasil, gente, aí a gente faz essa separação enorme que a gente vê ali nos filmes, né? Filmes internacionais, às vezes, a gente vê ali que o pessoal faz o quê? Tem aquela clássica cena, o filho foi colocado para fora da herança, uma esposa não ficou nada para ela, mas isso não acontece no Brasil. Justamente porque a gente tem essa reserva de um patrimônio, de uma parte do patrimônio para esses herdeiros necessários, tá? Então, a gente tem que ver o seguinte, para você deserdar um herdeiro legítimo, uma dessas pessoas que eu falei que são o núcleo ali, são seus herdeiros diretos, né? A gente tem que passar por um processo judicial, tá? A gente não pode deserdar isso direto. Então, o que acontece? Depois do processo judicial, sim, você pode deserdar e aí você pode extrapolar um pouquinho ali essa margem de guarda de reserva de bens, tá? Mas não é o assunto da live de hoje. Hoje eu não vou falar sobre, sobre deserdar herdeiro, não, tá? A gente vai seguir aqui falando sobre a doação. Eu só queria deixar claro o seguinte, por exemplo, teve a questão, eu não sei se vocês viram, a questão da herança do Gugu. Deu muita falação, né, e tudo, justamente porque ele pegou todos os bens dele, pegou mais de 50% dos bens dele e colocou ali destinando aos filhos. E aí a grande discussão, uma das grandes discussões, né, logo no começo do processo do Gugu, era justamente essa questão, que ele excedeu essa legítima, tá? Mas aí depois se analisou todo o patrimônio. O que é necessário? Analisar todo o patrimônio do herdeiro, do falecido, para a gente poder analisar se realmente ele infringiu, tá? Mas ele deixou para todos os herdeiros dele e esse processo ainda vai enrolar muitas coisas justamente por causa disso. Essa decisão até, assim, abrindo parênteses e fechando, gente, foi resolvida e realmente vai valer o testamento dele, que não é doação que ele fez, gente, é testamento, mas vocês veem que ele infringiu a legítima, mas vai continuar sendo válido. Por quê? Porque ele designou para os filhos, que já são os herdeiros, e a mulher lá, ela seria afastada, tá? Enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui. Não é só do caso do Gugu. Vamos voltar aqui para o tema. Doação em vida, tá, gente? Separei essa metade dos bens. A gente tem que pensar o seguinte, quais são os benefícios? Então, você vai contratar um advogado para analisar o seguinte, e eu sempre friso aqui com vocês, contratem advogados especialistas para o caso de vocês, para não fazer as coisas erradas. A partir do momento que você pega ali um modelo da internet e acha que vai conseguir fazer, você pode lá na frente mais prejudicar, porque aí podem virar até 2 processos, né, de litígio ali entre as partes depois que você falece. Mas um dos benefícios da doação em vida é justamente evitar desgastes familiares, tá? Muita gente relata o quê? Quando vem fazer uma doação, eles relatam que ficaram muito mais em paz, sabendo que os bens já estavam divididos, porque sabem que depois não tem como os filhos brigarem, não tem como os filhos ficarem ali naquela peleja, né, que a gente sabe que acontece, de muitos irmãos se virarem, né, uns contra os outros, e a gente sabe como é que às vezes as pessoas ficam com um nervo à flor da pele quando se trata de bens, quando se trata de dinheiro, e aí a gente misturar dinheiro e família realmente é uma combinação muito perigosa, acaba dando muito problema. E aí alguns pais, já conhecendo seus filhos, fazem o quê? Vou deixar a doação feita, porque eu já divido a herança enquanto estou viva, e aí eu fico em paz, porque eu sei que esses 2, esses 3, esses 4, esses 5 não vão brigar, né? Depende aí de quantos filhos você tem. Com a doação também, ela ganha muito tempo, tá, gente? A partilha de bens não vai existir, aquele processo de inventário demorado também não vai existir. E aí o que acontece? A gente tem muito menos tempo. A doação já é muito mais fácil, porque ela é feita dentro de um cartório. A gente leva os documentos para um cartório,
de notas e para um cartório de registro de imóveis, se for imóveis, né? Pode ser carro, por exemplo, aí você vai no Detran. Mas é um procedimento que você não precisa de passar no juiz, você vai passar pelo cartório. Então isso faz o processo ser muito mais rápido, porque não depende da fiscalização do juiz, tá? Porque o juiz no processo de inventário, ele tá ali para fiscalizar se você está seguindo a lei, se foram pagos todos os impostos, por exemplo, tudo. Mas isso lá no inventário, lá na doação também vai ser necessário apresentar uma série de documentos e tudo no cartório, porém, como é feito no cartório, a gente sabe o serviço privado, então acaba que ele é mais simplificado, mais rápido, né? Outra grande vantagem, aí eu realmente considero uma das maiores vantagens que pode se ter dentro do inventário, que é a questão de economia. Você realmente vai ter os honorários advocatícios, porque o advogado também vai te cobrar para elaborar ali a doação da forma correta, fazer a partilha de bens de uma forma que te agrade. O que acontece? Não tem como fazer isso direto no cartório. O cartório vai fazer o quê? O cartório só vai escrever o que você colocar, ele não vai analisar se você está fazendo corretamente. E eu tenho processos, né, que a gente fala, que a pessoa foi direto no cartório, fez ali, e o que acontece? Da forma que fizeram, precisa de inventário. Da forma que o cartório orientou lá, eu sei, foi em 80 e poucos foi feita a doação e tudo, tem muito tempo, mas da forma que o cartório orientou, acabou que vai precisar de inventário. E não foi feita da forma correta. Então, hoje em dia se tem um processo para anular aquela doação, tá? É muitíssimo complicado por causa disso. Se não fizer da forma correta, pode ser anulado. Aí a economia é o seguinte, em vez de você gastar com um advogado de inventário, que é um processo mais caro, né? Ele vai te cobrar honorários, afinal, geralmente para um processo judicial, você vai ter só os honorários ali para ele fazer a partilha dos seus bens, analisar a regularidade do uso dos bens e levar isso para o cartório já formalizado, tá? Geralmente, aquela conversa de tete a tete com o advogado, ela é muito importante, principalmente para conversar com a pessoa que está doando quais são suas reais intenções. Quem você quer beneficiar? Porque muitas vezes a pessoa quer beneficiar um parente ou um dos filhos e esquece de analisar o resto da família daquela pessoa que está doando. E aí a gente tem essas ações tentando anular doações feitas erradas, que aí precisa de inventário, porque se você fizer errado, você vai precisar do inventário, você não se livra, tá? Então é tudo isso que a gente tem que analisar. Me falem aí se vocês estão gostando da live. Se vocês tiverem dúvida também pode mandar aqui. Enfim, qual outra despesa que a gente tem? A gente tem a despesa do imposto mesmo, tá, gente? Mesmo no processo de inventário vai ter um imposto e no processo, na questão da doação, a gente também vai ter um imposto. Porém, esse imposto, a gente tem que pensar duas coisas. Você pode fazer as doações aos poucos. Então, ali no inventário, você tem que chegar com o dinheiro todo. Na doação em vida, você pode doar um bem, 2, 3 anos você doa um outro bem. Então, é como se você pudesse parcelar aquilo ali. Então, um planejamento de herança, a gente contempla esse tipo de situação. E aí você consegue economizar, tá? As despesas judiciais também é uma economia que a gente tem, porque as despesas judiciais no processo de inventário é cerca de 1% no judiciário. E se for no cartório, também tem os custos, porque o cartório é que não trabalha de graça mesmo. Agora, se você não tem que passar pelo inventário, você já economiza com o advogado do inventário e já economiza com as despesas judiciais. E aí fica muito mais barato fazer a doação. Você vai pagar só o valor do imposto do cartório, que é menor, tá, gente? O imposto da doação também é o ITCMD, ele pode variar e depende de cada estado, de 1 a 8%, tá? Depende do estado que a gente está falando. Outra informação, alguns estados cobram esse imposto à vista, outros parcelam. Só que aí também é uma questão que tem que se ver junto à Cefaz, a Secretaria da Fazenda do estado que você estiver, tá, gente?
Então, essas são as doações, os benefícios da doação. Vou recapitular aqui com vocês. Evita desgaste com a família. Você ganha em tempo, porque não tem que passar pelo processo de inventário. Então, logo depois que você falece, já fica desembolado os bens. As pessoas podem, né, fazer o que quiser com elas. Existe economia de gastos, tanto em honorários quanto em custas judiciais. Você pode fazer o parcelamento dessa doação, ou seja, fazer essa doação aos poucos para não ter que pagar todo aquele valor de uma vez só, que é feito lá no processo de inventário, né? O processo de inventário só finaliza se pagar imposto. Não pagou, não finaliza. Por mais que você faça o pagamento parcelado do imposto, só quando tiver pagado a última prestação é que você vai ter de fato o poder para levar para o juiz e falar, tá pago o imposto, finaliza o meu inventário, tá? O imposto aqui em Minas Gerais, por exemplo, pode ser dividido em até 60 vezes. Se você optar por dividir em 60 vezes, o que vai acontecer é que você vai ficar 60 meses agarrado com aquele inventário, porque o inventário não finaliza, tá? Então a gente tem que analisar isso. Eu acho, assim, pessoalmente, eu sempre indico muita doação em vida aqui, principalmente pela economia, né? Ninguém quer pagar mais caro, sabendo que pode pagar menos. E também por causa dessa questão de poder ser feita aos poucos. Muitas pessoas têm me contratado nesse sentido, de olha, eu quero dividir porque eu não tenho como fazer de uma vez só. Então, analisa o que precisa e aí já deixa todos os documentos arquitetados para que a pessoa vá fazendo aquilo ali aos poucos. Tá? Por isso, justamente, gente, é que se chama planejamento de herança. Tá? A gente tem algumas cláusulas, tá, que a gente pode colocar nesse contrato de doação, que é um documento de doação que a gente vai fazer. Tem que retificar ele lá no cartório, tem que autenticar, tudo tem que ser feito no cartório, tá, gente? Não vale qualquer papel que vocês fazem entre vocês. Na hora do inventário isso não vai valer, tá, gente? Tem que ser feito no cartório a doação e tem que ser feita a transferência de fato dos bens lá no cartório de imóveis. Então lá na matrícula, quando você tirar a matrícula, vai estar lá a doação feita, para quem que foi feito, tá? O que acontece? Por que a doação ela é tão utilizada? Porque existem algumas cláusulas que a gente pode colocar nessa doação e essas cláusulas vão moldando ali a situação de acordo com o que aquela pessoa que vai, né, fazer a doação quer. E essas cláusulas são muito bem vistas, tá? Elas ajudam bastante a gente a entender a vontade da pessoa que está doando e imprimir isso para que lá no final, né, ela não tenha problemas, né? Existem algumas cláusulas que a gente fala assim, olha, você pode colocar isso, você fala com a pessoa, ela fala assim, não, isso não vai acontecer, meu filho não vai fazer isso. Mas eu explico, pode ser que o seu filho não queira fazer, mas ele se casa com uma pessoa que quer, às vezes, daqui a alguns anos, te colocar para fora da sua própria casa. E aí essa é uma situação que existe, gente, que acontece. Aliás, não existiria essa cláusula se não fosse esse tipo de situação. Eu vou explicar para vocês, por exemplo, sobre a cláusula de usufruto. Mas deixa eu só lembrar uma coisa aqui pra vocês que eu quase esqueci de falar. A doação tem que ser aceita, tá? Vamos supor que eu quero doar ali pro meu filho. O meu filho tem que aceitar a doação. Então ele também vai assinar os documentos, tá? O que acontece? Você pode não aceitar uma doação. Tem gente que não aceita uma doação. Por quê? Acontece em casos de você estar doando, recebendo, né, um imóvel cheio de dívidas, com suspeita de fraude, e isso tudo vai vir para a pessoa junto. Então ela pode rejeitar aquela doação. Então quando faz a doação, o pai e o filho, por exemplo, assinam, tá, gente? Ele tem que realmente aceitar a doação. As cláusulas, vamos lá. A cláusula mais conhecida, vou voltar nela aqui. A cláusula mais conhecida, gente, é a cláusula de usufruto. Muita gente sabe o que é você prevê que aquela pessoa que doou vai ter o direito de ficar no imóvel. Então vamos explicar melhor isso. De fato, lá no papel, no cartório, você vai doar e o imóvel vai sair do seu nome
e vai pro nome do seu filho, no papel. Mas de fato, quem vai estar morando na casa? Eu mesma ainda, você fica morando lá. O seu filho só vai poder usar aquela casa depois que você morrer, ou seja, depois que você sair da casa. Tá bom, gente? Então tem essa questão de cláusula de usufruto, e essa é a cláusula que te protege de justamente passar alguns anos, você tem uma briga com seu filho casa com alguém que você não bate ali muito, né? Não bate o santo, né? Assim que o pessoal fala, e aí você, às vezes, aquela pessoa faz a cabeça do seu filho para botar o pai para fora. E isso acontece demais da conta, gente. Ah, é um absurdo. É, mas acontece. Acontece demais. Até eu achava que acontecia menos. Hoje em dia eu vejo tanto que eu já tô assim, até... É comum. É comum mesmo, tá, gente? É comum mesmo. Você não tem como adivinhar o tipo de pessoa, como que a pessoa com seu filho vai casar. Faz a doação, então sempre faça com reserva de usufruto, para que você não tenha esse tipo de problema. Por quê? Essa cláusula vai dizer o quê? Meu filho não pode me tirar da casa enquanto eu não morrer, tá? Então, é extremamente indicado colocar esse tipo de cláusula, tá bom? Os pais continuam lá morando na casa, mas no papel o filho é que vai ter direito ali daquele imóvel, tá? A cláusula de reversão é uma outra cláusula muito utilizada. O que ela fala? Vamos supor que eu tenho um casal, sou eu e meu marido. A gente quer doar o bem para o nosso filho. E a gente vai lá no cartório, né? Pede advogado para fazer um documento. E aí ele te pergunta, porque o advogado não vai te perguntar isso, o cartório não vai te perguntar isso não. Vamos colocar uma cláusula de reversão. E o que é isso, doutora? É o seguinte, você tem o direito de colocar que se um ou outro morrer, aquele direito volta para o que ficou vivo, né? Para o viúvo. Ou seja, se o meu marido morrer, eu ainda tenho como ficar na casa, porque a parte dele, o meu filho ainda não pode usufruir. Quem vai voltar para mim. Só quando eu morrer é que meu filho vai poder usar. Ou seja, a cláusula de reversão, ela protege aquele viúvo, aquela pessoa que ainda ficou, tá? Quando a gente fala de casal, né? Também, principalmente se for casal, tem que colocar essa cláusula. Porque a gente não sabe quem vai morrer primeiro. Não está escrito em lugar nenhum. Infelizmente, sabemos que todos passaremos por isso. Mas, de fato, a gente não sabe quem vai morrer primeiro. Quem ficar viúvo tem essa proteção de não ser escorraçado de casa, tá? A gente também tem uma cláusula que chama cláusula de impenhorabilidade. O que é isso? Lembra que eu falei com vocês que lá no papel o documento vai estar no nome do seu filho? Vamos supor que o seu filho faz um monte de dívida. Sai devendo aí na casa, sai devendo para todo mundo. O que acontece? Ele pode ser sim executado. As pessoas podem vir a cobrar ele. E aí ele tem aquele bem ali no nome dele, né? E aí o que o juiz vai fazer? Pega aquele bem então, se ele tem, para pagar a dívida. Que é assim que acontece, né? Vamos supor, se ele tem uma dívida ali trabalhista, se ele tem uma dívida fiscal, ele pode ter a penhora dos seus bens. E se ele tem lá no papel o bem no nome dele, o juiz pode falar o quê? Não, esse bem então vai ser tomado de você para pagar suas dívidas. E aí? Se a gente tem essa cláusula de impenhorabilidade na doação, o que vai acontecer? Esse bem não pode ser penhorado. Ou seja, isso protege também o casal, a pessoa que doou. Porque junto com o usufruto, ela não pode ser dispensada daquela casa e nem pode ser tomado dela, botar ela para fora, tá? Importantíssima essa cláusula. E por último, vou falar um pouquinho para vocês sobre a cláusula de incomunicabilidade. A cláusula que deixa as noras de fora. Sim, se você tem um filho meio doidinho, às vezes irresponsável, que você fala o seguinte, eu vou doar para ele, só que eu não quero que essa doação beneficie a mulher dele, futura esposa dele, né? Por quê?
Porque eu não confio nessa mulher, eu acho que esse casamento não vai pra frente, daqui a uns anos esses dois tá separando aí e ele perde metade do bem. Porque no divórcio, o que era dessa pessoa, ele vai ter que dividir com a pessoa que ele está se separando. E aí a gente tem essa cláusula que fala o seguinte: mesmo se ele casar com uma pilantra, né? Vamos falar assim mesmo, não tem problema. Se ele casar com uma pessoa que queira dar o golpe e tudo, esses bens não se comunicam no casamento. Ou seja, você protege o seu filho de casar com alguém que vem ali tentar dar o golpe nele. Aqueles casamentos que hoje em dia, assim, principalmente antigamente, a gente tinha casamentos que duravam a vida inteira, mas hoje a gente sabe que a realidade é que o pessoal separa mesmo. E se imagina, cada vez que seu filho separar, uma mulher levar metade, conta aí. Porque eu sei que vocês têm filhos que já separaram mais de uma vez. Então é muito importante, antes de fazer a doação, colocar essa cláusula. Tá bom, gente? Não pode ser deixar essas cláusulas. E aí é o que eu falei, a gente tem que analisar o querer daquela pessoa, tá? São cláusulas que vêm ajudar a gente chegar à vontade dessa pessoa que vai fazer a doação e ela ver realmente. A maioria das vezes, quando você explica, quando você consegue conversar com a pessoa dentro do escritório, eles optam em colocar todas essas cláusulas e não tem problema. Colocam até mais. Tá? Colocam condições. Você pode colocar uma condição ali, por exemplo, só vou doar se meu filho terminar a faculdade. E é possível colocar isso. Vocês entendem como a doação em vida é um sistema que é bastante dinâmico, dá pra gente moldar ali a vontade das pessoas? Só que você tem que estar bem assessorado para fazer. Porque senão você não vai fugir do inventário, porque se eles esquecerem de colocar alguns requisitos, você pode cair no inventário. Se fizer errado, pode cair no inventário, pode ser anulado depois, tá? E aí temos que analisar todo o seu patrimônio, analisar quais dessas cláusulas fazem sentido para sua família, tá? Ali, para quem são os seus herdeiros, tá? Não façam doação com qualquer pessoa. Não é tão simples quanto parece. A doação é um instrumento usado há muitos anos. Tem muita coisa que já deu errado e a gente tem aí decisões na justiça revertendo. Então, não dá para fazer de qualquer forma. E se você achar assim, vou copiar ali o modelo, vou no cartório pedir para eles fazerem, saibam, eles não vão orientar o seu caso. O cartório, ele não analisa todo o seu patrimônio, faz a divisão bonitinha, respeitando a legítima, respeitando as partes. Ele vai fazer o documento que você pedir. E aí, se você estiver fazendo errado, depois pode ter consequências. Aí eu lembro que assim, é complicadíssimo, porque reverter uma doação é difícil, mas fazer ela errada também pode ter custos. Porque, por exemplo, eu tenho um processo, a doação foi feita de forma errada, foi feita direto no cartório, como eu falei com vocês, e o que acontece? Hoje em dia é um processo judicial, tá? Cai dentro do inventário, tá? A pessoa aqui, né, eu falo, a pessoa deve estar se remoendo lá no túmulo, porque infelizmente o que ele queria, tentou fazer, não deu certo. Que era manter a paz entre ali, aquela família. Não foi possível, tá? A família está em pé de guerra ainda. Justamente porque a doação foi feita da forma errada. Tomem muito cuidado com a doação, com quem está orientando vocês, tá? A gente viu aí essa questão da importância desse planejamento sucessório, de vocês começarem a pensar nisso sim, porque se paga menos imposto e ninguém hoje em dia tá formando patrimônio para deixar ir embora tudo em imposto, para perder tempo num processo demorado de inventário. A gente trabalha pra caramba para formar um legado, para formar um patrimônio, para que isso vire um legado para os nossos filhos. E aí a gente vê, né? Tem gente que fala assim, eu ganhei uma herança que eu nem queria ter ganhado, era só dívida. Não planejou, tá tudo irregular, como é que eu vou resolver isso aqui? E às vezes regularizar depois que a pessoa morre
fica muito caro, tá? Então a gente tem que analisar tudo isso antes, tá? Ó, a live vai ficar salva, gente. Eu quero agradecer muito pela presença de vocês. Pedir para vocês compartilharem esse conteúdo se fez sentido. A gente tem vídeo no canal também no YouTube sobre esse conteúdo. A gente tem texto lá no blog. Se vocês precisarem, podem também me chamar no direct. Eu tiro dúvidas sobre esse assunto, tá? E lá no Instagram, lá no YouTube, gente, a gente faz alguns vídeos de perguntas e respostas. Então sempre deixe as suas perguntas lá nos comentários, porque isso me ajuda a fazer vídeos realmente sobre o que vocês passam. Então deixa lá, não tem problema deixar textão, escreve mesmo o que está acontecendo, para que a gente possa dar ali uma solução mais legal para o seu caso, tá bom? O vídeo vai ficar por aqui. Eu agradeço demais quem esteve presente e uma boa noite para vocês, tá bom? Tchauzinho!